Você já se perguntou como algo tão pequeno pode carregar tanta força dentro de si? Algo que parece simples, comum, mas que, na verdade, é um presente da natureza para o corpo do homem maduro. A resposta, muitas vezes, está naquilo que ignoramos. Em um alimento que talvez esteja na sua cozinha agora, guardado em um pote, esperando apenas que você descubra o seu verdadeiro valor. A castanha do Pará é uma dessas joias esquecidas. Ela não tem cheiro chamativo, não faz barulho, não pula aos olhos. Mas por trás da sua casca discreta mora um segredo poderoso. E hoje, eu quero te contar por que ela pode ser o empurrão que faltava para recuperar sua vitalidade, sua disposição e, sim, sua potência. Antes de começarmos essa conversa íntima e real, quero te fazer um convite. Escreva nos comentários o nome da cidade de onde você está assistindo. Vamos construir uma comunidade de homens conscientes, unidos pelo cuidado, pela saúde e pela verdade. Agora sim, vamos juntos mergulhar no poder da castanha do Pará. E prepare-se, porque este não é um vídeo sobre comida. É sobre você, sobre sua energia, sobre como um simples gesto diário pode reacender sua força mais essencial, aquela que vem de dentro. Quando eu era jovem médica, ainda em meus primeiros anos de consultório, ouvi de um paciente de 68 anos algo que nunca esqueci. Ele me disse: "Doutora, eu não tenho medo da morte. Tenho medo de não sentir mais vontade de viver." E naquela frase tão honesta, percebi que muitos homens não temem a velhice pelos cabelos brancos ou pelas rugas. Eles temem o apagamento da energia, da paixão, da presença. A vitalidade masculina não está só nos músculos ou no desempenho. Está no olhar firme, na voz que ressoa, no jeito de se levantar da cadeira, de caminhar, de desejar. E o que poucas pessoas te contam é que essa vitalidade pode ser nutrida, e muito, por dentro, através do que você come. A castanha do Pará, que muitos tratam como só mais um snack saudável, guarda em si um dos elementos mais potentes para o homem após os 60, o selênio. Mas não pense que isso é só mais uma moda ou um nome difícil da nutrição. O selênio é um mineral que atua silenciosamente, mas com precisão, em áreas cruciais para a sua saúde íntima. Ele combate o estresse oxidativo, aquele mesmo que envelhece suas células e tira a disposição do seu corpo. Ele fortalece sua testosterona, regulando seus níveis hormonais sem precisar de hormônios artificiais. E mais ainda, ele trabalha pela saúde dos seus vasos sanguíneos, facilitando o fluxo, aumentando a irrigação, ativando tudo o que precisa funcionar bem para que você continue sendo um homem ativo e desejante. Mas eu sei que talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: será mesmo que funciona? Será que só uma castanha pode mudar o que venho sentindo há anos? E é por isso que eu te peço, não acredite em mim ainda. Experimente. Dê ao seu corpo a chance de mostrar o que acontece quando ele recebe o alimento certo, na quantidade certa, todos os dias. E aqui vai uma orientação que dou a todos os meus pacientes. Uma castanha do Pará por dia. Apenas uma. Ela é rica o suficiente para nutrir, mas poderosa o bastante para ser respeitada. Exagerar pode fazer mal, porque o excesso de selênio também traz efeitos indesejados. Mas a dose certa é ouro. Você não precisa de promessas milagrosas, de cápsulas caras ou de soluções mágicas. Precisa de consistência. De hábitos simples que se repetem dia após dia, até que o corpo volte a responder com vigor, com firmeza, com verdade. E é por isso que nesse vídeo, vamos continuar explorando não só a castanha em si, mas tudo o que ela ativa dentro de você. Desde a energia física, até a força emocional de quem escolhe cuidar de si. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando, você está vivo. E está prestes a lembrar o quanto isso ainda pode ser bom. A vida do homem maduro é feita de escolhas diárias. Algumas delas são invisíveis aos olhos dos outros, mas sentidas profundamente por dentro. Escolher entre continuar levando o corpo no automático ou oferecer a ele o cuidado que ele merece. Entre comer o que estiver à mão ou buscar aquilo que realmente alimenta. Entre ignorar os sinais do cansaço, da falta de desejo, da perda de força, ou escutá-los com atenção e respeito. E é nesse ponto que a castanha do Pará entra como uma aliada silenciosa, mas fiel. Porque ela não só nutre o corpo com selênio, ela também entrega gorduras boas, como o ômega 9 e o ômega 6, que atuam diretamente na saúde cardiovascular. E por que isso importa? Porque uma boa ereção começa muito antes do desejo.
Ela começa na circulação, nos vasos sanguíneos limpos, elásticos, desobstruídos. Ela começa no sangue fluindo com força para onde precisa fluir. E esse caminho começa no que você coloca no seu prato. Muitos homens que me procuram no consultório chegam com queixas de queda no desempenho, de perda da firmeza, de vontade sem resposta. E a primeira pergunta que eu faço é: como está a sua alimentação? Às vezes, o problema não está na idade. Está nos anos acumulando alimentos inflamatórios, gordura saturada, açúcar refinado, sal em excesso. Está em décadas ignorando o que o corpo vem dizendo com sinais cada vez mais claros: cansaço, barriga crescendo, memória falhando, desejo sumindo. A castanha do Pará, por outro lado, é um símbolo do caminho inverso. É densa, concentrada, natural. Carrega a força da floresta. E o mais incrível é que ela é acessível. Não exige mudanças radicais. Apenas presença. Apenas o compromisso com um pequeno hábito que repetido transforma. Eu sempre oriento: escolha um horário do seu dia para esse ritual. Pode ser pela manhã, em jejum. Pode ser no meio da tarde, junto com uma fruta. Pode ser antes de dormir. O importante é que seja diário. Que você sinta a castanha na boca. Mastigue com atenção. Perceba o sabor da natureza ali dentro. Essa conexão com o alimento também é parte do processo de cura. E não estamos falando apenas de ereção. Estamos falando de disposição para acordar melhor, caminhar mais, pensar com clareza, amar com mais presença. Estamos falando da sua energia como homem completo, do homem que você ainda é, do homem que ainda deseja, que ainda sonha, que ainda pulsa. Não permita que a idade seja desculpa. A idade é um marco no calendário, mas não precisa ser uma sentença. O que envelhece o homem não são os anos, é o abandono de si mesmo. E a recuperação começa por escolhas pequenas, poderosas e conscientes. Começa por aquilo que parecia só mais um detalhe, e se revela uma chave. A castanha do Pará pode parecer simples, mas quando você entende o que ela faz lá dentro, quando ela entra em contato com o seu sistema endócrino, quando começa a apoiar a produção hormonal, quando fortalece os seus ossos, seus músculos, sua mente, ela se transforma em uma semente de transformação. Você merece viver com potência. Potência não é só sexo. Potência é estar inteiro. É sentir vontade de viver. É ter o olhar desperto e a coluna ereta. E acredite, tudo isso pode começar com algo tão pequeno quanto uma castanha. Ou com algo tão profundo quanto a decisão de cuidar de si a partir de hoje. Talvez você esteja se perguntando: mas doutora, só isso resolve? Basta comer uma castanha por dia para ter mais potência? E eu entendo essa dúvida, porque o caminho da saúde sexual não tem um único atalho. Mas o que eu preciso que você entenda, homem que me escuta agora, é que a castanha do Pará não é um milagre, é um ponto de partida. E quando ela é combinada com outras atitudes corretas, ela se torna parte de um processo que muda tudo. Veja, sua ereção é como o reflexo de um sistema inteiro funcionando bem. Se o seu coração está forte, se os seus vasos estão limpos, se o seu cérebro está focado, se seus níveis hormonais estão equilibrados, tudo responde melhor. O desejo, a firmeza, o prazer. E isso não é teoria, é fisiologia. É biologia do corpo masculino. E o selênio que existe na castanha do Pará é um dos elementos mais importantes para manter esse sistema inteiro em ordem. Mas não para por aí. A castanha também ajuda a proteger a glândula tireoide, que regula o metabolismo e influencia sua energia diária. Quando sua tireoide funciona bem, você sente vontade de se mover, de se exercitar, de viver. E essa disposição reflete diretamente na sua vida íntima. Agora me escute com atenção. O que você come está diretamente ligado ao que você sente como homem. Homens que comem alimentos industrializados, com alto teor de sódio, gordura hidrogenada e açúcar, estão silenciosamente minando sua virilidade, porque isso inflama o corpo, desregula os hormônios, deixa o sangue mais viscoso, e sem um bom sangue circulando, não existe potência que resista. Por outro lado, quando você adota uma rotina alimentar mais limpa, mais rica em alimentos funcionais como a castanha do Pará, seu corpo começa a responder. A digestão melhora, a circulação fica mais eficiente, a mente se clareia e até o humor muda. Isso não é mágica, é resultado. E resultado exige compromisso, disciplina, constância.
É por isso que eu falo com tanto carinho sobre esse alimento. Porque eu vi homens que chegaram ao meu consultório cabisbaixos, inseguros, sentindo vergonha do que estavam passando, e que com pequenas mudanças, voltaram a sorrir. Voltaram a sentir desejo. Voltaram a se sentir vivos, potentes, homens de verdade. Não porque tomaram um remédio azul, mas porque entenderam o que seu corpo estava pedindo há tempos. E talvez agora o seu corpo também esteja pedindo. Talvez esteja dando sinais. E o primeiro passo é escutar. O segundo é agir. Não é preciso mudar tudo de uma vez, mas é preciso começar. E a castanha do Pará pode ser essa porta. Esse pequeno gesto diário que abre espaço para um novo ciclo. Um ciclo de vitalidade, clareza e potência. Eu sei que você ainda tem sonhos. Eu sei que você ainda tem desejos. E eles não precisam ser esquecidos. Eles podem ser reacendidos. O fogo da vitalidade não morre com o tempo. Ele se apaga com o descuido e volta com o cuidado. Comece com uma castanha. Continue com escolhas melhores. E observe como sua vida muda, de dentro para fora. Existe uma coisa que a maioria dos homens não percebe. É que a saúde íntima está diretamente ligada à autoestima. Sim, autoestima. Aquela força silenciosa que define o jeito como você se vê, como você anda, como você olha nos olhos das pessoas e, principalmente, como você se relaciona com quem está ao seu lado. Quando um homem começa a sentir que não está funcionando como antes, que não responde mais ao toque, ao olhar ou ao próprio desejo, ele começa, aos poucos, a se fechar, a se calar, a se afastar. E isso machuca, silencia a alegria, enfraquece o amor próprio. E é por isso que eu insisto tanto na prevenção. Porque o problema não começa quando a ereção falha. Começa muito antes. Começa no esquecimento de si. Começa no abandono dos pequenos cuidados. Começa quando você acredita que a potência é uma coisa que você perde com o tempo, quando, na verdade, ela só adormece. E o seu papel, meu querido, é acordá-la. Reacender essa força que ainda vive dentro de você. A castanha do Pará não vai resolver todos os seus problemas, mas ela pode ser o começo de um reencontro com a sua força. Ela pode ser o lembrete diário de que você está escolhendo viver com mais atenção, de que você ainda se importa consigo, de que você ainda quer sentir prazer, desejar e ser desejado. E tem mais uma coisa que poucos médicos falam. A castanha do Pará também atua na fertilidade. Sim, mesmo depois dos 60. O selênio e o zinco presentes nela são fundamentais para a qualidade dos espermatozoides e para o equilíbrio hormonal. E mesmo que a sua intenção não seja mais gerar filhos, entenda o que isso representa. Fertilidade é sinônimo de saúde masculina. É o corpo funcionando com vitalidade. É o motor interno ativo. E isso não tem idade. Agora, quero que você se imagine daqui a 3 meses. Um homem que decidiu comer uma castanha do Pará por dia, todos os dias. Um homem que passou a prestar atenção no que coloca no prato. Que começou a caminhar mais. Que bebe mais água. Que dorme melhor. Que ri mais. Que sente prazer ao acordar. Que sente vontade de viver com mais presença. Esse homem é você. Não é um personagem. Não é um caso ideal. É você se decidir começar. Eu vejo isso acontecer com muitos dos meus pacientes. Eles não acreditam no início. Acham que é tarde. Mas depois voltam com o olhar renovado, com o peito aberto, com histórias de reconexão com a parceira. Histórias de reencontro consigo mesmo. E por isso eu estou aqui, falando diretamente com você, que talvez tenha se esquecido da sua própria força. Que talvez tenha aceitado o cansaço como normal. Que talvez esteja vivendo no automático. Você não precisa disso. Você pode voltar a viver com intensidade. E tudo começa com um gesto. Uma castanha. Uma escolha. Uma decisão diária de voltar para si mesmo. Existe uma verdade que poucos enfrentam de frente. A intimidade masculina é muitas vezes cercada por silêncio. Os homens, desde cedo, são ensinados a serem fortes, resistentes, calados. E com o passar dos anos, esse silêncio vai se transformando em vergonha. Vergonha de admitir que o corpo mudou, que o desejo diminuiu, que a resposta não é mais a mesma. Mas eu estou aqui hoje para quebrar esse silêncio. Para dizer, com toda a clareza, não há nada de errado com você. Há apenas um corpo que precisa de atenção, de cuidado, de nutrição verdadeira. E a castanha do Pará, mesmo sendo tão pequena, é como uma mensagem da natureza dizendo: você ainda tem muito para viver. Seu valor não está só nos minerais que carrega,
mas na força simbólica que representa. O cuidado com o detalhe, a atenção ao que é essencial. E aqui, eu quero te ensinar algo muito prático. O efeito da castanha é potencializado quando ela faz parte de um conjunto. Ela deve vir acompanhada de outros alimentos anti-inflamatórios. Frutas vermelhas, como morango e amora. Vegetais verdes escuros, como espinafre e couve. Fontes de gorduras boas, como azeite extra virgem. Esses alimentos juntos, todos os dias, fazem um trabalho poderoso no seu sangue, nos seus nervos, no seu desejo. E mais, não basta comer bem. É preciso se mover. O sedentarismo é inimigo da potência. E não estamos falando de academia ou grandes esforços. Uma caminhada de 20 minutos por dia, feita com regularidade, já muda tudo. Ativa a circulação. Aumenta a testosterona naturalmente. Estimula o cérebro. Aumenta a libido. O corpo foi feito para se mover. E cada passo que você dá é um passo em direção à vitalidade. E se você unir esse movimento com uma alimentação consciente e incluir a castanha do Pará todos os dias, eu te garanto, você vai sentir a diferença. Você vai acordar mais disposto. Vai se sentir mais conectado com seu corpo. Vai perceber que o desejo não morreu, apenas estava adormecido. Lembre-se, você tem o direito de continuar sentindo prazer. O prazer não tem idade. O amor não tem prazo de validade. A potência não desaparece. Ela apenas pede cuidado. E esse cuidado começa por você. Imagine agora a próxima vez que você estiver com sua parceira. Imagine estar presente, seguro, confiante. Não porque tomou algo milagroso, mas porque se cuidou, porque foi fiel ao seu processo, porque escolheu saúde ao invés do descuido, porque se respeitou. Homens que se respeitam vivem mais. Homens que se cuidam amam melhor. Homens que se alimentam com consciência não precisam ter medo da idade, porque sabem que estão no comando. Sabem que não são vítimas do tempo, mas autores de sua própria história. E a castanha do Pará, meu amigo, é uma dessas pequenas escolhas que escrevem um novo capítulo. Um capítulo mais forte, mais saudável, mais pleno. Agora que você já compreende o poder escondido nessa pequena semente da floresta, quero te contar algo ainda mais importante. O corpo masculino é um sistema que responde rápido quando é tratado com respeito. E muitas vezes, tudo o que ele precisa é de um impulso, um novo hábito, uma nova intenção, uma nova rotina. Por isso, quando você decide introduzir a castanha do Pará na sua vida, não a veja apenas como um alimento. Veja-a como um símbolo, um compromisso diário com a sua energia, com a sua força, com a sua sexualidade. O homem que você deseja ser não está distante. Ele está dentro de você, esperando que você o desperte novamente. E por falar em despertar, eu preciso te alertar. Os sinais de baixa testosterona, má circulação e estresse crônico podem parecer pequenos no início, mas ao longo do tempo afetam diretamente a sua libido, sua ereção e até sua conexão emocional com sua parceira. E quando não são cuidados, esses sinais silenciosos se transformam em bloqueios que afastam o prazer, diminuem a autoconfiança e trazem aquela sensação de que os melhores dias ficaram no passado. Mas eu estou aqui para dizer que os melhores dias podem estar na sua frente, se você decidir agir agora. Inclua a castanha do Pará no seu café da manhã junto com uma fruta, ou à tarde, como um lanche nutritivo. Apenas uma unidade por dia já oferece o selênio necessário para o funcionamento ideal do seu corpo. Mas lembre-se, mais do que isso pode ser excessivo. O segredo está na constância, não na quantidade. E enquanto você faz isso, observe. Perceba como seu corpo responde. Observe sua energia nas tarefas do dia, sua disposição ao acordar, sua concentração, sua resposta ao toque. Tudo isso começa a mudar. Suavemente, silenciosamente, mas profundamente. O homem que retoma o controle sobre sua alimentação, seu sono e seus pensamentos começa a reconquistar algo ainda mais valioso que a potência física. Ele reconquista o respeito por si mesmo. E quando esse respeito renasce, ele transborda. Se reflete nos olhos, na pele, na postura, no toque. E sim, na intimidade. Não aceite a narrativa de que está velho demais para sentir prazer. Não aceite viver apagado. Não aceite se conformar com o silêncio. O desejo não morre. A potência não expira. Elas apenas se escondem quando você se esquece de si. E hoje aqui você está sendo lembrado. Ainda dá tempo. Ainda é possível.
Ainda há dentro de você uma força esperando para ser despertada. E se tudo isso parece muito distante, comece com o simples, com o que está ao seu alcance, com a castanha do Pará, com um copo de água a mais por dia, com 5 minutos a mais de caminhada, com um pensamento mais leve, com um cuidado mais gentil. E veja com seus próprios olhos o que acontece com um homem quando ele decide viver com presença e saúde. Você já percebeu como os pequenos rituais podem transformar o seu dia? Não falo de grandes mudanças, mas daquilo que você faz nos primeiros minutos da manhã, quando ainda está despertando, quando o corpo está começando a ganhar ritmo. A forma como você inicia o seu dia diz muito sobre a forma como você vai viver o restante dele. E é justamente nesse começo que mora uma chave poderosa para a sua vitalidade, inclusive a sexual. Imagine a seguinte cena. Você abre os olhos e, ao invés de já pegar o celular ou sair correndo para resolver 1000 coisas, você para por um instante, respira fundo, sente o seu corpo e escolhe cuidar dele. Você vai até a cozinha e bebe água. Seu corpo estava há horas sem receber esse combustível. Depois você se alimenta com algo simples e poderoso. A castanha do Pará está ali, te esperando. Ela é pequena, mas representa muito. Ela é o seu lembrete de que você está no controle, de que você é responsável pelo homem que quer ser daqui para frente. E junto com ela, talvez você adicione uma fruta fresca, um pouco de aveia, uma pitada de canela, ou um ovo cozido. Não é dieta, é decisão. Não é sacrifício, é consciência. E o seu corpo vai começar a agradecer. Depois disso, se puder, movimente-se. Caminhe, alongue os braços, sinta os pés no chão, deixe o sangue circular. Isso ativa seus músculos, seus hormônios, seu cérebro. Isso desperta o homem que existe dentro de você, aquele que deseja viver com energia, com presença, com prazer. Você pode pensar, mas doutora, será que tudo isso faz mesmo diferença? E eu te digo com convicção, faz. Cada pequeno hábito, quando repetido todos os dias, se torna um escudo contra o cansaço, contra a apatia, contra o envelhecimento acelerado. E quando você nutre esse escudo com alimentos funcionais, como a castanha do Pará, ele se fortalece ainda mais. Esse ritual matinal não é apenas físico, é simbólico. Ele é você dizendo para si mesmo: eu me importo, eu mereço me sentir bem, eu escolho viver com vitalidade. E quando essa mensagem é enviada todos os dias para o seu cérebro, algo muda. Você começa a se enxergar de outra forma. Começa a se tratar com mais dignidade. Começa a reconquistar aquilo que pensava ter perdido. E aqui vai um segredo que eu aprendi com meus pacientes ao longo dos anos. O homem que cuida da sua manhã, cuida da sua ereção. Porque tudo começa cedo. A circulação, a produção hormonal, o humor, a disposição, tudo nasce ali, nas primeiras decisões do dia. Por isso, eu te convido. Crie um ritual. Um pequeno gesto repetido diariamente, que te lembre da sua força, que te conecte com o seu propósito, que te devolva o comando da sua saúde. Não precisa ser complicado, basta ser verdadeiro e constante. E se você ainda duvida que isso funciona, experimente por uma semana. Uma castanha do Pará ao acordar, um copo de água, um café da manhã mais leve, um corpo em movimento. E observe, sinta. Perceba o que acontece dentro de você. Agora, me escute com atenção. A castanha do Pará pode até parecer um detalhe, mas ela é o reflexo de algo muito maior, a sua decisão de investir em si mesmo. E quando um homem decide investir em si, algo muda na sua energia. Ele deixa de se sentir como um peso ou um problema, e começa a se enxergar como alguém que está vivo, inteiro, potente. Mas há algo que você precisa entender. De nada adianta comer castanha ou qualquer outro alimento funcional, se você continuar alimentando pensamentos ruins. Porque a mente também adoece o corpo. O homem que vive se dizendo, já não sirvo mais para nada, isso é coisa de jovem, já estou velho para isso, esse homem está plantando sementes de fraqueza, está construindo a própria impotência sem perceber, e isso precisa parar agora. Você não precisa se comparar com o que foi. Precisa apenas decidir ser a melhor versão do homem que você é hoje, com a sabedoria que os anos te deram, com o corpo que ainda pulsa, com o desejo que ainda existe, mesmo que escondido atrás do medo ou da frustração. E sabe o que mais me emociona como médica? É ver um homem chegar aqui no consultório cabisbaixo, desconfiado, envergonhado.
E meses depois voltar com brilho no olhar, contando que recuperou não só a ereção, mas o prazer de viver. Porque tudo isso está ligado. O desejo não nasce só nos órgãos sexuais. Ele nasce na mente, na autoestima, na leveza com que você olha para a vida. E a castanha do Pará, com toda a simplicidade dela, é uma forma concreta de mostrar ao seu corpo que você está disposto a cuidar, a se fortalecer, a reacender o que parecia ter se apagado. Porque não é tarde. Nunca é tarde. A vitalidade sexual é um direito seu e ela pode sim ser restaurada, com cuidado, com constância, com escolhas inteligentes. E agora eu quero que você imagine por um instante a sua próxima noite com a pessoa que você ama. Imagine não apenas o ato físico, mas a presença, a segurança, a sensibilidade, o prazer de estar inteiro, corpo e mente. Esse é o verdadeiro desempenho. Estar presente, estar conectado, estar vivo. Não se trata de performance, mas de presença. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. E isso está ao seu alcance. Mas para isso, você precisa agir. Precisa se comprometer com o que te fortalece. Precisa deixar de lado os vícios que drenam sua energia. O excesso de açúcar, o sedentarismo, as noites mal dormidas, os pensamentos tóxicos. Tudo isso precisa dar lugar a uma nova rotina, a uma nova história. E se você chegou até aqui comigo, é porque essa nova história já começou. E ela tem você como protagonista. Um homem que decidiu ouvir, que decidiu mudar, que decidiu viver com mais potência. Eu quero que você entenda algo com todo o seu coração. Não é sobre milagres, é sobre compromisso. E não com os outros, mas com você mesmo. É sobre acordar todos os dias e fazer uma escolha. A escolha de se respeitar, de se alimentar bem, de se movimentar, de descansar com qualidade, de se olhar no espelho e dizer: eu ainda estou aqui. A castanha do Pará é um dos alimentos mais ricos que a natureza nos deu. E ela nos ensina uma lição importante. Não é o tamanho que define a força, é a essência. E a sua essência, homem, continua poderosa. Talvez o tempo tenha colocado algumas nuvens sobre ela. Talvez a rotina, os desafios, as dores, tenham abafado um pouco do seu brilho. Mas ele está aí. E hoje você está sendo convidado a deixar esse brilho voltar. Por isso, não subestime o poder de um simples hábito, de uma castanha consumida com intenção, de uma caminhada feita com vontade, de uma refeição escolhida com sabedoria. Cada pequeno gesto se soma, cada escolha cria raízes, e de repente, sem que você perceba, o seu corpo começa a responder. Você acorda com mais disposição, dorme com mais tranquilidade. Sente seu sangue circulando melhor. Sua pele muda. Seus pensamentos clareiam. Sua libido desperta. E aquilo que parecia ter ido embora, retorna. E quando retorna, não é como antes. É mais maduro, mais consciente, mais profundo. Porque agora você não busca apenas prazer. Você busca conexão com o outro, mas principalmente com você mesmo. E é nesse momento que você percebe que a castanha do Pará, o mel, o chocolate amargo, o tomate, a água, a caminhada, tudo isso não é uma moda, não é um truque. É um caminho de volta para si, um retorno ao equilíbrio, um reencontro com a sua essência masculina, potente, viva. E não há nada mais bonito do que um homem que decide voltar a si, que escolhe viver com energia, que rejeita a apatia, que se recusa a se entregar ao cansaço, ao desânimo, à ideia equivocada de que prazer e idade não combinam. Combinam sim. Aliás, quando há saúde e maturidade, o prazer se torna ainda mais real, mais inteiro, mais humano. E você merece isso. Merece se sentir desejado. Merece desejar. Merece rir alto, viver leve, se conectar. Porque o tempo passa, mas o fogo interior continua aceso. Basta você decidir alimentá-lo. E agora que caminhamos juntos por essa jornada, eu te faço um convite final. Olhe para si com olhos de respeito. Não como alguém que perdeu algo com o tempo, mas como alguém que ainda pode conquistar muito com o que tem. O seu corpo, com todas as suas histórias, ainda é templo. A sua mente, com toda a sabedoria que carrega, ainda é fonte. O seu coração, com todos os desejos que abriga, ainda pulsa com vida. A castanha do Pará, esse alimento pequeno, quase tímido aos olhos desatentos, é um lembrete de que a natureza guarda segredos poderosos.
E um desses segredos é simples. Quanto mais você se conecta com o natural, mais natural se torna o seu bem-estar. Quanto mais você cuida do seu interior, mais o exterior floresce. E isso vale para a sua energia, para a sua libido, para a sua confiança. Você não precisa aceitar um envelhecimento sem vitalidade. Você não precisa se conformar com a ausência de desejo. Você não precisa viver à sombra daquilo que já foi. Porque o que importa não é o tempo que passou. É o que você vai fazer com o tempo que ainda tem. E se tem algo que aprendi em todos esses anos como médica, ouvindo homens de todas as idades e histórias, é que quando um homem decide cuidar de si, ele transforma tudo ao seu redor. Sua relação melhora, sua autoestima cresce, seu olhar muda, sua presença se fortalece. Ele passa a viver com mais prazer. E não estou falando apenas do prazer físico, mas daquele que nasce da leveza de se sentir bem, inteiro, valorizado. Por isso, escolha hoje mesmo o que vai colocar no seu prato. Escolha com consciência. Escolha com carinho. Escolha como quem planta, porque você vai colher. A castanha do Pará pode ser o começo de uma transformação maior. E essa transformação não está nos produtos caros, nos atalhos fáceis, nem nos discursos de milagre. Ela está em você. Está no modo como você decide acordar amanhã, no modo como vai respirar, mastigar, caminhar, tocar. Está na sua escolha de parar por um instante e dizer: eu me importo comigo. Essa frase, dita com verdade, tem um poder que nenhum medicamento tem. E antes que este vídeo termine, quero te pedir algo. Compartilhe esse conteúdo com outro homem que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja perdendo a esperança, que esteja cansado, que ache que a potência ficou no passado. Mostre que ainda há caminho, que ainda há fogo, que ainda há vida. E se você quiser me contar como foi essa experiência com a castanha do Pará, com as mudanças na sua rotina, com a redescoberta do seu próprio corpo, os comentários estão abertos. Este é o nosso espaço, a nossa comunidade, com verdade, com respeito e com coragem. Até o próximo vídeo. Cuide de você.